Saudações magos e feiticeiras, eu sou o Alan Noviking e pra mim a única Jaina Proudmoore é a do Hearthstone. Olá a todos, aqui é o Snux e Tirande meu amor! Muito bem, aventureiros, hoje nós vamos conversar em um formato diferente, talvez, quem sabe, sobre o World of Warcraft, a nossa terceira parte deste podcast maravilhoso com a história de World of Warcraft e de Warcraft, né, do mundo de Warcraft. Dali, Snux. Cara, eu acho que a gente tinha terminado no episódio passado falando sobre como o Shogal ele foi para as terras de Silithus, né, para levantar o culto dele a Cthulhu, né? Inclusive ele fez lá os caras do Crepúsculo, né, onde eles cultuavam em Silithus a volta do deus Cthulhu, que estava adormecido, assim como Cthulhu, né, já que é uma inspiração direta a Lovecraft. E agora eu vou dizer o que estava acontecendo neste momento, né, da Segunda Guerra, do lado da Aliança, né? Eu falei bastante sobre a Horda, falei um pouco, na verdade, sobre a Horda, falei sobre a verdadeira Horda e tudo mais, e agora um pouco mais sobre a Aliança, né? Vou começar falando sobre o Varian. Algumas pessoas devem conhecer ele, quem jogou World of Warcraft conhece ele, quem só viu o clipe da Legion sabe quem é ele, né? Eu não vou dar spoiler se você não viu o clipe da Legion e você não jogou, então eu recomendo que você não veja, senão você tá um spoiler bem legal. O Varian, ele era o rei de Vento Bravo nesse momento, tá? E ele era casado, deixa eu lembrar o nome dela, porque eu esqueci o nome dela. O cara é tão profissional que ele tá procurando no livro. Sim, com a Tiffin Elarian. Ela era uma nobre de Stormwind. Eles se casaram, né? E eles tiveram um filhinho, um queridíssimo filhinho chamado Anduin. Em homenagem ao Anduin Lothar, Anduin Wrynn nasceu. Um menininho loiro, bonito. Eu acho muito curioso porque Varian e Tiffin morenos, Anduin loiro. Eu acho bem curioso, assim, sabe? A coisa que me pega, assim, Antônidas era loiro, não queria falar nada, mas né, vamos deixar aí. Varian era um homem muito ocupado. Teve uma situação que foi onde uma galera, né, uns nobres aí, eles fizeram trabalhos para Stormwind porque a guerra, né, a invasão de Stormwind custou que a cidade fosse destruída, né? E tinha que ter alguém para reerguer essa cidade. Então um grupo de nobres aí, eles resolveram se juntar e oferecer esse trabalho de mão de obra pro Varian, que foi uma nobre chamada Katrana, né? A Katrana Prestor se juntou ali com a rapaziada e falou assim: galera, vamos reconstruir Stormwind. Então eles pegaram esse trabalho aí pro pessoal, inclusive com o Edwin Van Cleef, e basicamente eles estavam lá reconstruindo a cidade. Legal. A Jaina, entretanto, ela é de um lugar meio diferenciado que a gente vai falar depois sobre esse lugar, mas é um lugar com fortes navegações, conhecido pelo seu povo pirata e tudo mais, e toda aquela coisa. Inclusive, a música do Warbringers da Jaina é fantástico. Eu recomendo muito que quem não ouviu, vá ouvir. Não tem spoiler no Warbringer, é um videozinho animado que a Blizzard fez com uma música pra Jaina. É só sensacional, eu recomendo muito. Bem na pegada de música de pirata, assim, né? Só que aconteceu algumas situações lá, que a gente vai falar depois sobre. Mas a Jaina e o pai dela acabaram se separando nesse período. E o pai dela, o Dailin, ele mandou a Jaina pra Dalaran, né, a capital da magia arcana, pra que ela fosse treinar. Então a Jaina, nesse momento, ainda não era proficiente na magia arcana. E por outro lado, quem também estava treinando era o Arthas. O Arthas e a Jaina, eles têm a idade bem próxima. Então eles eram jovens aí, bem jovens, eles tinham os seus 20 e poucos anos. E o Arthas, ele foi iniciado, filho do Terenas, né? Ele virou mestre guerreiro ali, pela tutela do Moradin, né, o Barba Bronze, lá dos anões, né, o rei dos anões. Ensinou o Arthas, né? E por isso que o Arthas usa um martelão de porrada, né, assim como o Moradin. O que acontece é que também ele foi iniciado no Caminhos das Luzes, né? Quando eu disse lá atrás, no episódio passado, sobre a Ordem dos Punhos de Prata, né? O Arthas, ele foi iniciado também nos Punhos de Prata, né? E o Uther, que é um dos grão-mestres dos Paladinos, ajudou o Arthas e ensinou para ele os Caminhos da Luz, né? Então você tinha
a Jaina e o Arthas ali brigando entre si. Brigando entre si não, aprendendo, perdão. Treinando ali, né, para que fosse fortalecido essa aliança. Né? No episódio passado eu também mencionei um pouco sobre as Terras do Norte, em Northrend, né, que é Northumbria. Sobre o Lich, que estava manifestando poderes nas Terras de Northumbria. Northumbria é um continente, como eu disse, continente de gelo e tudo mais, né? Inspirado realmente nas terras do norte da Europa. O que acontece é que lá existiam algumas raças um pouco diferenciadas, assim. Certo. Inclusive, uma raça chamada Nerubian, que é uma raça de aranha, né? E aí o que acontece? Você teve uma guerra do Lich, porque o Lich estava devastando absolutamente tudo em Northumbria, né? A força, a presença do Lich Rei, né? Junto com os Cavaleiros da Morte, eles estavam desossando tudo lá no Northumbria. Inclusive foi feita a Ordem Carmesim lá, pra tentar parar o Lich, mas enfim, né? Obviamente deu merda. Mas aí, né, eventualmente a gente vai falar sobre. Mas o Lich estava devastando absolutamente tudo. Tudo sendo destruído pelo frio do Lich King, o gelo e a morte, a Scourge, né? E... deixa eu só passar a moto. Vai na moto, isso, tchau. E começar o campeonato de grau de Jundiaí. Não, vai começar cara, é incrível, cara. O campeonato de grau ele só é marcado pra esses horários. Olha lá, tá fazendo live, tá gravando, olha lá. Enfim. Só que os Nerubian, eles eram, assim, aranhas, né? Então imagina tipo Zergs, assim, sabe? Você sabe que uma coisa que inseto sabe fazer bem é filho, né? Pois é. Então os bichos tinham um exército absurdo de forte. Era muita gente, muita coisa. Liderados pelo Anubiarak, né? Um fucking Nerubian, uma besouro, aranha bizarrésimo lá, muito legal ele. Recomendo vocês darem uma olhadinha. Ele é 100% inspirado em Zerg, né? Na Ultralisk, eu tenho certeza, quase. Foi meio que chupinhado ali da Ultralisk. Ou a Ultralisk nele, eu não lembro quem que veio primeiro nesse caso. Só que os Nerubians deram um trabalho muito grande pro Lich, né? E o Lich viu, falou, mano, esses caras são fortes, velho. Vamos fazer o seguinte, em vez de a gente só matar e enterrar esses bichos, a gente vai ressuscitar eles. Como Scourge, né? Como peste. Então o Lich foi e ressuscitou os bichos Nerubians para se tornarem do exército dele. Então ele fez um exército de insetos mortos-vivos, inclusive usando o Anubiarak como continuando o seu líder, né, dos Nerubians, mas agora do lado do Lich King, né? E as aranhas, né, os insetos, eles têm uma importância muito grande na peste. Eles fortaleceram muito o poder do Lich King. Inclusive, quando tu joga hoje, né, com o Cavaleiro da Morte da Peste, né, tu tem inclusive alguns poderes de insetos e tudo mais, e é devido a isso, pela associação do Lich King com os Nerubians. Inclusive tem várias dungeons e raids do Lich King que tu enfrenta esse exército de... A expansão inteira, né, do Lich King você está enfrentando Nerubians. E é por conta desse conflito em específico, né? E também, como último, né, mais ou menos último reforço que o Lich King pega, pelo menos nesse momento, é um homenzinho chamado Kel'Thuzad. O Kel'Thuzad, ele foi uma peça muito importante do exército do Lich King. Porque ele era um mago de Kirin Tor. Né? Como eu falei, Dalaran tinha Kirin Tor, que é basicamente o cubo da magia, o cubo da cerne da magia, né, da fonte de toda a magia arcana, da mana, né? E tinha um conselho dos magos de Kirin Tor. E Kel'Thuzad estava no meio desse rolê. Assim como Antônidas, assim como Jaina foi fazer parte depois, assim como Radgar, assim como Medivh, assim como inúmeros outros magos que vocês conhecem, que são famosos e que faziam parte do conselho do Kirin Tor. O Kel'Thuzad era um deles. O que acontece? Você sabe que, é claro, né, que em toda a história você não tem... somos 6 magos super legais e vamos ajudar o mundo. Não, é sempre... Então tem aquele arrombado ali que ele gosta de magia necromântica, sabe? Sempre tem. Óbvio que tem um maluco que gosta de magia necromântica, sabe? No meio do rolê é o cara que vai fazer cagada e todo mundo fica... Joãozinho ali, mano... Nunca é o cara da transmutação, né? É sempre da necromancia. Nunca é o druida, tá ligado? Nunca é o cara que faz magia de fogo, tá ligado? Não, é o psicopata da necromancia, tá ligado? É óbvio, né, que vai dar merda. Enfim. Só que a necromancia, ela era proibida em Dalaran.
Quando os Cavaleiros da Morte eles entraram em Dalaran, o Kel'Thuzad falou: caraca, bicho, que loucura! Os caras são brabo, os caras são da hora. E, né, porque Dalaran estava no céu de Northumbra nesse período. Em Northumbra. E aí a Scourge foi lá tentar parar os caras, né, em Dalaran, tentar parar Dalaran. E aí o que acontece? Kel'Thuzad viu, derrotou os caras, mas falou: mano, achei da hora mesmo, velho. Pelo que eu li lá nos livros, parece que, pô, bacana. E aí o que aconteceu? Ele começou a tentar buscar a resposta por poder, de onde vinha todo esse poder. Então, ele foi buscar o próprio Lich Rei. Ele abandonou o Kirin Tor e foi até o Trono de Gelo. Ô Lich Rei, então, mano, explica aí, mano. Como é que você faz essa parada aí da magia e tal? Explica pra gente. Lich King falou: ó, seguinte, irmãozinho, se alia a gente aqui que você vai ter esse poder da necromancia aqui at will, tá ligado? Não vai precisar de Kirin Tor, caramba, é teu, tá ligado? Todo o poder aqui que você quiser é teu. Só que ele teve uma missãozinha, né, pra meio que entrar, assim, a missãozinha de passe, sabe? Ó, meio que você entrar aqui com a gente, fazer parte da galera maluca da putridão aqui, você vai ter que ir até Lordaeron, que era a cidade do Arthas, né, do pai do Arthas, do Terenas. Então, tu vai ter que ir até lá, tipo, vestido de sacerdote, de paladino, de clérigo, assim, de um cara da luz. E você vai fazer um discurso pros caras dizendo que você vai lá cultuar a luz e que a luz vai trazer a vingança e que vocês vão eliminar o Scourge, sabe? Tipo, vende pros caras um pão que você não tem, tá ligado? Aí ele falou: bom, beleza, show de bola. Chegou lá em Lordaeron, ele começou a recrutar pessoas pra essa seita que nem tinha. Tipo assim, ó, vamos lá, tal, vai ser uma seita muito massa da luz lá, mó da hora. Vamos rezar e se chibatar, tá ligado? Os caras falaram: beleza, legal, bacana. Ficar, sei lá, 30 dias de jejum no monte, vai ser mó da hora. Só que, do nada, imagina, você tá num rolê que você acha que é um rolê da hora. Você fala assim: não, bacana esses caras aí, os caras da luz e tal, né? Só que, aí do nada você vê o Jorginho levantando uma cabra do chão. Você fala: mano, que estranho, velho, que não lembrava disso aí no meu curso de clérigo. Aí você olha pro lado, o Pedrinho tá comendo um morcego, tá ligado? Aí você fala: mano, que rolê estranho que eu tô aqui, tá ligado? E aí do nada você olha pra baixo, você tá vestindo uma camiseta escrito Seita dos Malditos, tá ligado? Caraca, que bizarro, velho. E aí o Kel'Thuzad organizou essa seita, chamada Seita dos Malditos. Rapaziada não percebeu que tava nesse rolê, tá ligado? Tu entrou num grupo aleatório do Facebook, tipo, título nada a ver, e você vê na descrição: só os comedores de casada. Exato. Foi esse o rolê errado, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Põe mais 18 nesse podcast, bebê. Mais um tagado. Mano. A gente não passa um em branco, né, cara? Toda hora isso. Passa um em branco, toda vez, mano. Enfim. Aí, beleza, os caras se perceberam que estavam no rolê errado de uma seita satânica. E é incrível, né, mano? Eu acho fantástico essas histórias, porque assim, Kel'Thuzad, o mago chega na cidade e fala: então, rapaziada, ó, eu sou um clérigo da hora, vamos lá. Os caras: beleza, legal, vamos lá. E aí os caras estão nesse rolê, nessa micareta louca aí. Aí os caras: ah, mano, mas onde que vai ser o nosso quartel-general? Onde que a gente vai se reunir? Ah, então, vai ser nessas catacumbas aqui, em Scolomantia, que é uma catacumba que, tipo assim, nada demais. Aquele braço pendurado ali, não. Besteira. Não liga pra mulher gritando ali deitada na maca. Esquece, passa reto. Passou reto da mulher gritando na maca, você vai virar à direita onde tem um cara batendo a cabeça no espinho, ignora esse cara ali também, tá? Aí vai ter uma velha chupando o próprio pé, você ignora ela, tá? Aí você passa reto, sabe? E, mano, Scolomantia, pra quem jogou a expansão do Lich King, vai lembrar que é aquela, basicamente, uma escola de magia, né? A gente tinha os alunos, né, os professores e tal, é bem legal a dungeon. E é cheia de necromante, né, que são aprendizes de necromancia. E você teve, eu não lembro se foi a primeira, mas você tem uma das primeiras, pelo menos, ou uma aparição bem notável, das abominações, que nada mais eram do que um Frankenstein da vida, né, o monstro de Frankenstein, que foi criado pelo próprio Kel'Thuzad. Na Scolomantia, ele utilizou como abrigo, né, para as aberrações que ele criava com a força da necromancia que ele tinha. Então ele encerrava a parte de um, parte do outro, e fazia do exército que morria, né, e ele tentava fazer a criatura perfeita que fosse ser um grande guarda-costas ali do Lich King, né, do exército do Lich King. Então, em Scolomantia, por isso que a gente encontra aquelas coisas bizarras e estranhas, que eram todas objetivos, né, de se tornarem uma criação perfeita do Kel'Thuzad, e ele ensinava
pra essa seita, né, que ele contratou lá em Lordarion, né, que ele arrastou lá de Lordarion, pra que eles se tornassem necromantes. Então você tinha lá os professores, vários professores, né, de magia necromântica, e você tinha os alunos, né, que eram esses caras da seita, Qual que é o nome da seita? Eu adoro esse nome. Seita dos Malditos, eu amo esse nome, mano. Parece Madrugada dos Mortos, tá Parece ligado? grupo de zap, tiozão, tá ligado? É, exato. Daqueles tiozão motoqueiro, tá ligado? Uhum. Muito bom, mano. Por favor, não venham na minha casa com um taco de beisebol. Eles já são eles que estão na Eles que estão passando de grau, né? Grau de Harley. Ai, que excelente. Beleza. Enfim. Enquanto tava rolando essa merda em Northunder, lembra que eu disse que Varian tava tentando reconstruir Stormwind? Sim. E aí ele chamou aqueles nobres pra tentar reconstruir a cidade? Uhum. Os caras chegaram pra ele e falaram assim: Varian, seguinte, irmãozão, paga nós aí pelo serviço, tá ligado? Fortalece nós aí. O Varian falou: então, irmão, vou pagar, mas segura a mão que a cidade tá quebrada. Ele falou: mano, eu vou pagar vocês, mas quando eu tiver grana. Porque a cidade tá tão quebrada que eu tive que pedir pra vocês financiarem essa merda. Então eu vou pagar, mas segura a mão que assim que der eu pago, né? Assim que o pessoal terminar de explorar Fargold Deep lá, matar kobold o caramba e trazer dinheiro de imposto pra gente aqui, eu pago vocês. Aí, a Catrana, ela juntou com o Van Cleef, com o Edwin, né? O Edwin era um puta de um ladinão brabo lá de Stormwind, o cara assim das roubalheiras mesmo. Eles criaram um negócio chamado Defias Brotherhood, na Irmandade Defias. Basicamente composto por um monte de ladrão e pé rapado, financiado pelos nobres. Então basicamente todo mundo que... Os caras eles começaram a vender uma ideia de que o Varian era corrupto. Começaram a sujar toda a imagem do Varian. Tipo, ó, a gente fez trabalho pro cara, o cara prometeu que ia pagar a gente e não pagou, mano. E todo mundo começou a se virar contra o Varian. E começou a rolar uma guerra civil, uma rebelião popular dentro de Stormwind. Onde você tinha a classe mais baixa de pessoas mais pobres que estavam ferradas economicamente por conta da guerra que rolou, da invasão da Horda dentro do Stormwind. Então esses caras que já eram ferrados, que provavelmente eram fazendeiros e tudo mais, onde o Orc cagou em cima de planta de abóbora e o cacete, os caras perderam tudo o que eles tinham, não tinha quem comprasse produto deles, obviamente, teve uma quebra econômica absurda dentro do Stormwind, e eles se juntaram com a Irmandade Brotherhood. A Irmandade Defias. E esses caras eles eram conhecidos pela máscara vermelha de pano que eles usavam na cara e uma roupa preta. Inclusive o Van Cleef ele usa uma armadura douradona lá e preta bonitona, mas a maioria dos Defias usam uma roupinha preta de ladino e uma máscara vermelha. Todos eles usam, inclusive eles eram chamados, se for fazer as quests iniciais do WoW, né, do Vanilla, tu vai ver que eles são chamados sempre de bandidos à máscara vermelha. Esses caras perduraram por muito tempo dentro do contexto, mesmo depois de muitos anos dessa guerra, né, que se rolou dentro do Stormwind. E o que acontece é que o Edwin, o Van Cleef, resolveu atacar os reis, né, o Varian e a esposa dele, a Tiffin. E o que acontece? Bola de catapulta no meio da cidade, Tiffin tava passando, opa, Tiffin virou purê, morreu ali, no pé do Varian. Varian viu uma mulher morta, ficou putaço, né? E, obviamente, o Varian jurou vingança, né? Aí esses caras saiu descendo a porrada, espadado em todo mundo que ele podia ver pela frente ali, matou mó galera, mas ele não matou o Edwin, né? Ele jurou vingança contra o Edwin e contra a Irmandade, por sua esposa ter morrido. Inclusive é bem triste a história deles. Tem uma estátua do Varian e tem uma estátua dela em Stormwind. Eu não sei se a dela ainda tá no jogo, mas eu lembro que tem uns escritos lá dele e tal. É bem triste, mano. E se você ler os livros do... Eu acho que no Of Blood and Honor ele fala um pouco dessa história. Eu acho que no Blood and Honor ele fala um pouco dessa parte da história entre a Tiffin e o Varian. De qualquer forma, enquanto isso, né, acabou a guerra, acabou todas as guerras que estavam acontecendo, marcadas como chamada a Segunda Grande Guerra, que foram todos os confrontos grandes que rolaram, né, tanto nos Reinos do Leste, como em Northunder, como em Kalimdor, todas as tretas acabaram. Porém, o nome do jogo é World of Warcraft, não World of Peacecraft. O que acontece é que começou a rolar
como o Lich King estava bem armado, ele tinha Kel'Thuzad. Kel'Thuzad era um mago brabo que aperfeiçoou pra caceta a necromancia dele. O que o queridinho do Lich King fez? Kel'Thuzad, vamos fazer um rolê engraçado? E se a gente... Porque assim, Northumbria tem muito barco, porque tem muito porto e só dá pra chegar de Northumbria pros Reinos do Leste ou pra Kalimdor se a gente for de barco. Na verdade eu não lembro se tinha aeroplano já nessa época. Eu acho que tinha, mas não era tão usado. Era mais usado o barco. O que a gente vai fazer? Vamos contaminar a comida dos caras. Vamos jogar praga nas caixas de comida e mandar lá pra Aliança. Vamos fazer essa brincadeira, essa sacanagem, essa pegadinha saudável. E começou a jogar a praga, infectando alimento, que eram transportados para várias cidades, inclusive lá de Northumbria, as cidades que não tinham sido contaminadas, e algumas inclusive passavam para a Aliança, né? Daí, obviamente, dá uma merda grandíssima, né? Muitas pessoas começam a ser infectadas. O Lich Rei, ele começa a entender que a partir desse momento vai ter muita gente indo atrás dele, tentando matar ele. Então, basicamente, ele começa a ir atrás de tentar arrumar mais aliados possíveis, porque ele tá se envolvendo em muita treta. E você tem, muito bom, um livro fantástico, que é o do Chronicles, o volume 3, tá? Tem um conto dentro do Chronicles, que ele fala sobre a Egwene, que é a mãe do Medivh, e ela tava fraca, né? E ela teve um sonho, vários na verdade, porque ela tava bem fraca, porque ela é vidente, né? Assim como o Medivh, eu falei do Medivh no primeiro episódio, eu dei um briefing sobre o Medivh, e a mãe dele também era vidente, né? Assim como ele. E aí ela tava muito fraca, e ela começou a ver o filho dela, o Medivh, todo lotado de pena de corvo, assim como se ele estivesse se transformando num corvo, só que ele tava pedindo ajuda pra ela. E aí ela tentou concentrar o resto do poder que ela tinha pra buscar o filho dela, o Medivh. E quando ele encontrou o Medivh, ele explicou sobre a Legião Ardente. E o que ele descobriu sobre a Legião Ardente. Daí ele pediu pra mãe dele pra convencer os povos de Azeroth, todas as raças, pra lutar contra a Legião. Mas, como todo bom vidente é ignorado, obviamente ninguém deu uma grande cagada pelo Medivh, né? Pra que Como escutar sempre. o cara que sabe das coisas, né? Pra que, tipo... Não tem, tá ligado? Então, o que acontece? Medivh sabia que ia dar merda. E quem que tava fazendo essa merda? Lich King. Ele tava preso no Trono de Gelo, lá em Northumbria. Ele não podia sair do Trono de Gelo, só os Scourge dele que saíam. Então quem que fazia as paradas por ele? Quem que era o capacho por ele? Kel'Thuzad. Legal. Kel'Thuzad sabia que todo mundo tinha medo do Kil'jaeden. O fucking demônio Eredar, príncipe dos Eredar lá, whatever. Ele, inclusive é filho de um cara bem importante aí. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, eu já conto. Algum dia, talvez. Na verdade eu vou contar na próxima sobre o Barquinho. Mas enfim. O Kil'jaeden, ele era temido por literalmente todo mundo, porque o Kil'jaeden é forte pra caramba. E o Lich King meio que foi convencendo essa rapaziada, os demônios aí, que, assim ó, a gente precisa achar um cara, um brother bom, forte, que seja pancada, que consiga derrotar todo mundo. Daí beleza. Os caras começaram a fazer aliança contra demônio, contra a Legião, e aí enquanto isso tinha gente querendo derrotar a Legião. Lich King ele tava tramando derrotar todo mundo. Então ele ficou plantando na cabeça de um monte de gente, de demônio, de Cavaleiro da Morte, do Kel'Thuzad, e ele começou a fazer uma tramóia gigantesca. E o Medivh, por fim, começou a prever essa merda, né? As invasões e a coisa de Northumbria e merda em Lordarion e tudo mais. Ele sabia que tava rolando tudo isso. E ele chegou pra avisar o pessoal. Ele foi avisar o rei Terenas, de Lordarion. E o Antônidas, o rei de Dalaran, né? O líder de Dalaran, né? Arquimago e representante do Killing Thor e o cacete. Chegou pros dois mano, falou assim, ó: Terenas, seguinte, tá vindo a maldição da praga. Terenas falou assim: legal, tá bom, bacana, mas e a Ordem? A Horda vai vir bala, hein, mano? A Horda vai vir quente aqui, vai derrotar todo mundo. Vai explodir Lordarion, vai explodir lá Stormwind. E o Medivh, irmãozinho, você não tá entendendo. Se você acha que a Horda foi um problema pra Stormwind, é porque você não tá vendo a praga. Meu irmão, mas e a Horda? E a Horda? E o Garrosh? Tá ligado? Mano, o Garrosh não, Grommash, perdão. Aí, mano, o que aconteceu? Medivh falou: tá bom, velho, esse velho tá maluco, esse velho tá lelé, vou sair daqui. Virou corvo, vazou, foi lá pra Dalaran, né? Foi falar com o Antônidas. O Antônidas ficou preocupado, mas nem tanto também.
Aí o que o Antônio Das fez? Falou, mano, tá bom, pode ser que dê merda isso aí. Porque eu sou mago, esse cara é mago, eu acho que eu entendo a magia dele. Por mais que ele seja meio birutinha da cabeça, vira periquito, eu não entendo muito bem isso aí. Jaina, você que é a minha mais nova aprendiz, acabou de chegar aqui em Dalaran, tem 2 anos que você tá aqui. Vai resolver essa treta pra mim? Vai resolver esse B.O., irmão. Segura essa merda aí. Essa pica agora é do Aspira. Jaina falou. Exato. É do Aspira. Literalmente do Aspira, velho. E aí o que acontece? Começaram a tentar resolver essa merda pra tentar entender o que acontecia. Só que daí o que acontece? O Terenas ficou sabendo que a Jaina ia investigar isso daí. Então ele até falou assim, velho, se o Antônio Das mandou, é porque eu acho que vai dar zica mesmo, irmão. Montou um grupinho com uma rapaziada, liderado pelo Arthas, pra auxiliar a Jaina. E aí o que aconteceu? Eles chegaram em Eastwild, que foi um dos lugares mais afetados pela praga. Arthas chegou lá e falou, rapaziada, deixa comigo, irmãozinho. Eu treinei pela luz, eu treinei com o útero, o arauto da luz, irmãozinho. Eu sou bala, velho. Aqui, ó, chega pra mim aqui. Levantou o martelinho, luz. Nada acontece, feijoada. Não conseguiu purificar terreno, não conseguiu purificar a pessoa, conseguiu fazer merda nenhuma, ficou tristinho, deu meia volta e foi embora. Aí começou a descobrir. Eles começaram a investigar. Se você joga Warcraft 3, o Trono Congelado, Frozen Thrones, você vê que é bem no comecinho do Frozen Throne, na primeira campanha. Você vê que o Arthas e a Jaina estão começando a investigar o que tá rolando. E eles começam a tentar entender o que a praga tá fazendo, quem que é o criador, quem que é a seita dos mortos, dos malditos, perdão, né, que é o Kel'Thuzad. E o Arthas ficou putaço quando ele descobre que foi o Kel'Thuzad que foi o criador dessa seita, né. Então o que acontece? Ele, obviamente, como todo bom mocinho de jogo, de história e livros, promete muita coisa, muita vingança, né? Não, vou vingar, vou matar você. Cara, pode acontecer qualquer merda. O cara fala, eu juro você de morte, sabe? Toda vez, velho. Tá ligado? Muito chato, velho. Daí o que acontece? O Lich King viu que o Arthas tava ali. Opa, tem meus lacaios ali, eles estão vendo que esse mano tá ali, esse cara é forte, esse cara é bacana. E lembra que eu falei que o Lich King tava procurando um grande guerreiro, um grande homem pra assumir ali o poder que ele queria? Ele viu no Arthas esse cara. Ele viu o guerreiro que ele precisava, né? O homem forte e tudo mais. Então, o que aconteceu? Existe uma galerinha chamada Senhores do Medo. Esses caras são os caras meio que tipo assim, você tá ali de... Mano, eu vou dar o melhor exemplo da história do que são os Senhores do Medo. Sabe quando você tá andando de carro, de janela abaixada, você tá mexendo no celular e vê alguma voz cochicha assim, ó, oh, joga o celular pra fora. Você fala, quê? Não, por que eu jogaria o celular pra fora? Não, nada a ver, cara, cala a boca. Daí vem outra voz e fala assim, oh, abre a porta quando o carro tá em movimento, vai ser da hora. Você fala assim, não, mano, que? What the fuck, velho? Sabe essas ideias malucas? Famosa ideia ruim. Sabe essas ideias do nada? Sabe essas ideias do nada que você tem e você fala, mano, de onde que veio isso, tá ligado? Então, esses são os caras. Esses são os Senhores do Medo. São os caras que chegam assim, cochicha uma vozinha ali no teu ouvidinho assim, e você fica, mano, o quê? E os caras eles vão implantando na sua cabeça uma ideia errada na sua cabeça. Aí beleza. Eles tentaram começar a corromper o Arthas. Ou seja, chegava no pé do ouvidinho e lançava uma ideia errada, lançava uma outra ideia errada ali, e ficou indo pra converter ali o Arthas, né? E como que eles fizeram isso? Eles desenvolveram um plano. Eles pediram pro Kel'Thuzad tirar um X1 com Arthas. E, basicamente, o que ele fez? Ele falou assim, ó, ok, eu vou mandar o Mal'Ganis pra resolver essa treta com você. Porque o Kel'Thuzad, ele ficava assim, ó, se eu jogar o Warcraft 3 você vai ver, que numa ponta tava o Kel'Thuzad, e aí o Arthas e a Jaina, Kel'Thuzad, você é um merda, a gente vai te matar, e o Kel'Thuzad, haha, não sei o que, praga, e aí jogava uns 30 zumbis pra cima deles, tá ligado? E aí o Kel'Thuzad vazava de fininho, tá ligado? Só na bituquinha ali, embora. Aí passava, tipo, eles indo pra outra cidade, pra outra vila. Kel'Thuzad, você está aí, agora você não escapa. E aí ele, praga. E aí vinha os zumbis, tá ligado? Zergstorm em cima dos caras. Então, toda vez era isso. O Kel'Thuzad nunca chegava pra tirar na mão, tá ligado? Óbvio que não, ele é um necromante, ele não vai sair no soco com um paladino. Então ele ficava jogando os bichos pra cima. Até que o Kel'Thuzad falou assim, irmão, quer saber? Seguinte, eu e você, treta, tá ligado? Vou mandar um brother meu pra me representar, entendeu? Você vai tirar X1 com ele. Lá em Stratholme às 19 depois da aula, fechou?
A Arthas falou, fechou isso mesmo, vou lá pra Stratholme. Então o que aconteceu? Foi lá. Mas o que aconteceu é que aí o Capuzade falou assim, ó, mas beleza, já que você quer tanto me matar, já que você quer tanto tirar essa treta comigo, a gente vai lá pra Andor Hall, beleza? Então, antes deles eles começaram a se tretar. Só que o Kel'Thuzad, ele não era besta, ele sabia que ele ia perder essa treta, porque ele é um necromante, e ele tava contra o Arthas, que é um fucking paladino da luz, né, que é counter natural de necromante. Todo mundo sabe disso. Só que isso era um plano dele. Ele sabia que ele ia perder, ele armou essa roconha, né? Falou assim, ó, vou perder pra esse cara pra ser ressuscitado pelo Lich King. Porque ele ainda tava vivo, ele ainda era um ser humano. Ele ainda era um necromante humano, ele não era da Scourge ainda. Então a ideia dele era morrer, pro Lich King ressuscitar ele, e ele ter dentro dele a necromancia. Ele ser um necromante morto, né? Porque o que é melhor que um necromante vivo? Um necromante morto. Obviamente o Arthas esmagou o Kel'Thuzad, tá ligado? E ele ficou mais puto ainda por, né, matar o cara e tal, não sei o que. Agora ele achava que dava. Ele achava que conseguia derrotar todo mundo. Derrotei o Kel'Thuzad, então agora vai ser tudo fichinha pra mim. E aí, esse é o momento, senhoras e senhores, que começa o expurgo de Stratholme, que comentaremos no próximo episódio. Muito bem, rapaziada. Então, se vocês estão gostando dessa série de World of Warcraft, não se esqueçam de deixar o seu feedback, nos enviar o seu feedback. Vamos tentar fazer com que este episódio seja transmitido além da nossa mídia padrão. Exatamente, vai estar passando no seu sonho. Você vai estar dormindo e vai acordar e vai escutar eu falando de World of Warcraft. Vai transmitir essa voz sedosa do Snooks. Exatamente. Fazer propaganda de sabonete. E bom, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Snooks, tem algum recado? Acompanha a gente nas lives aí, mano. Meu canal, o canal do Alan, o canal do Spell, o canal da rapaziada que a gente tá sempre fazendo live, jogando RPG, jogando joguinhos, falando merda. Eventualmente a gente tem projetos aí legais pra rolar, de talvez gravações de cast aí que a gente faça ao vivo, regravações na verdade. Isso é com certeza. Exatamente, então, mas são coisas que a gente vai fazer, entendeu? Tá aí no plano nosso. Então, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? Na Twitch, principalmente. Eu acho que na Twitch é a rede social que a gente tá mais ativo, né? Então, com certeza. A minha, Snooks SCP e Spellcast Podcast, as duas são as que a gente mais tá aí online. E eu tenho mesas de RPG programadas, as mesas do próprio canal do Spell. A gente tá com bastante coisa pra fazer, então acompanha a gente na Twitch, não perca a gente nas lives e é isso aí. É isso aí, rapaziada. Um grande abraço e até mais. Beijo.